Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro. Começamos mais uma semana na tela da TV Band Vale, a partir de agora com as principais notícias da região. Boa noite para você. Imagens ao vivo neste momento de Taubaté, da Praça Santa Terezinha. O centro movimentado da cidade faz 25 graus e tem chances de chuva esta noite na cidade, hein? Confira os destaques do Band Cidade, segunda edição. Em colapso, Prefeitura de Taubaté abre os 15 novos leitos para a Covid e todos já estão ocupados. Mesmo com a ampliação de vagas, o município segue com 100% de ocupação hospitalar. Na tentativa de reforçar o atendimento à Covid-19, as unidades básicas de saúde passam por reestruturação. Consultas de rotina serão desmarcadas e só serão mantidos atendimentos a pacientes com doenças crônicas, gestantes e crianças de até 2 anos. Em São José dos Campos, empresários protestam contra a fase vermelha. Comerciantes temem crise financeira com o fechamento das atividades. Violência no trânsito. Motorista embriagado invade calçada e atropela 2 jovens em São José dos Campos. Uma das vítimas está em estado grave. E na rodovia dos Tamoios, motorista morre após batida envolvendo 3 carros. Estamos no ar com as principais notícias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O Band Cidade tem transmissão simultânea na TV e também nos canais digitais da TV Band Vale. Com leitos hospitalares e unidades de pronto atendimento lotadas de pacientes com Covid-19, Taubaté precisou mudar o atendimento nas unidades básicas de saúde. As consultas de rotina foram desmarcadas e, a partir de agora, a saúde básica só atende pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças com até 2 anos. A ideia é evitar aglomerações e a disseminação da Covid em grupos de risco da doença. A reorganização do atendimento das UBSs também chega com a expectativa de ampliar a assistência a casos leves de coronavírus. A recepção da UBS do Jardim Mourisco começou a semana assim, bem diferente de como foram as últimas semanas. É que, para evitar aglomerações, a Prefeitura fez uma reestruturação em todas as 52 unidades de saúde da cidade. Priorizarmos o atendimento aos pacientes portadores de doenças crônicas, e pacientes gestantes e as crianças de 0 a 2 anos, que é nessa fase que nós conseguimos dar diagnósticos de alguns distúrbios neurológicos, imunológicos. Então, essas pessoas, elas não podem deixar de ser atendidas. Então, os pacientes que já estão agendados, nós estamos ligando, vendo a real necessidade para ser atendidos. A Bárbara levou a filha Giovana, de 5 meses, para fazer a imunização da meningite e achou que a medida deixou a unidade bem mais tranquila. Está bem vazio aqui. No mês passado, de 4 meses dela, estava muito cheio, muito. Estava completamente lotado isso aqui, agora está mais vazio. A mudança nos atendimentos já havia acontecido no começo da pandemia e agora voltou por causa do aumento de casos de coronavírus. Da última quinta-feira até este domingo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI permaneceu em 100%. Parte deles fica na UPA Central, hospital de campanha da cidade, que tem passado os dias cheio de gente procurando atendimento. Demorou, porque eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 10 horas mais ou menos, agora já são mais ou menos 2h15, né? Tô desde as 10 horas aqui e ela tá lá, tô esperando ver se ela vai sair ou vai ficar internada, né? Muita gente buscando atendimento. Internada não vai ficar porque não tem leito aí, né? Tá demorando e tem bastante gente lá dentro. Conforme anunciado na semana passada, nesta segunda-feira, a Prefeitura reabriu mais 15 leitos para pacientes com coronavírus. 5 deles estão aqui na UPA Central e o restante no Hospital Universitário. O prefeito José Saldi também confirmou a nomeação do professor Mário Pelógia como secretário de Saúde para os próximos dias. Desde o início da nova gestão, quem estava respondendo pela pasta era o diretor de saúde, Glauco Marini. Trouxemos um administrador, porque muito se faz e precisa de um administrador que conheça a área de saúde. Então, o professor Mário Pelógia deve assumir a partir de amanhã e aí, juntamente com um corpo técnico especializado, doutor
Frederico, urologista, doutor Ciro, pediatra, doutor Serafim, enfim, vários outros, para dar aquele amparo também técnico para ele. Nesta segunda, o antigo Hospital São Lucas, que estava fechado há quase um ano, voltou a funcionar. Apesar do município ter anunciado a reabertura na última sexta-feira, o local não irá ajudar diretamente no combate à pandemia. Os atendimentos são particulares e apenas de ambulatório. Todos os hospitais particulares nós estamos procurando, porque se precisarmos de leitos, nós vamos ter que adentrar a eles. O mais importante, nós já estamos também separando algumas UPAs nossas, para fazer parte dele atendimento de Covid. E parece que vai precisar desse reforço que o prefeito está falando, porque essas 15 novas vagas de hospital para Covid abertas hoje em Taubaté, que a Carol disse na reportagem, já estão lotadas. Ou seja, a prefeitura ampliou leitos, mas continua no limite. Pessoas nas ruas e o coronavírus disseminando rapidamente aqui na cidade. Sobre esse assunto, a gente fala com a Caroline Rossazzi ao vivo. Oi, Carol, boa noite para você. A prefeitura também decretou um decreto hoje, publicou um decreto hoje a respeito do lockdown, A cidade, então, vai ter lockdown a partir de amanhã. É isso? Boa noite, Carol. Olá, boa noite a todos. Exatamente, o decreto da fase laranja mais restritiva foi publicado hoje pela Prefeitura e as regras passam a valer a partir de amanhã. Nesse mesmo decreto, o município também determinou o lockdown entre 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Para falar sobre isso, está aqui comigo o procurador-geral do município, o doutor Jaime Rodrigues. Doutor, a circulação de pessoas pela cidade entre esses horários, ela vai ser permitida em que casos? Boa noite. Boa noite. Diante do grande número de internações que aconteceram nos últimos dias, foi necessário que o município tomasse medidas mais restritivas. Nesse caso, a restrição de circulação no período de 11 às 5 da manhã. Obviamente, a gente sabe que em algumas situações é necessário o deslocamento nesse período. Então, transporte de pacientes ou alguém que precisa se deslocar até uma unidade hospitalar, para aquisição de insumos farmacológicos e também naqueles casos em que se mostra imprescindível o deslocamento, como no caso das empresas que têm um terceiro turno e é preciso fazer o deslocamento desses trabalhadores. A princípio, esse lockdown vai até quando? A prefeitura vai reavaliar de períodos em períodos? Sim, num primeiro momento o decreto estabelece 10 dias de prazo, mas a prefeitura vai reavaliar a cada 3 dias o desdobramento disso para permitir se mantém ou não essa restrição de circulação. Quem desrespeitar essa medida pode ser penalizado? Pode ser penalizado. A lei estabelece que no caso de descumprimento de ordem de autoridade sanitária, a pessoa pode responder inclusive por crime contra a ordem sanitária, o que é o caso, além de multa e sanção administrativa. Doutor, rapidamente para a gente encerrar, gostaria que o senhor relembrasse as pessoas das regras da fase laranja do decreto da prefeitura. Elas são mais rígidas que as do Plano São Paulo, né? Exatamente. No município de Taubaté, nós estabelecemos um período máximo de 6 horas de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que pode ir das 6 da manhã às 8 da noite, com um limite máximo de ocupação de 30%. Certo. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Volto com vocês aí no estúdio, Débora e Baldim. Valeu, Carol, pelas informações. Desde o início da pandemia, acho que essa regra, a restrição mais rígida na cidade, o lockdown, proíbe a circulação de pessoas. Com a autorização da Anvisa para o uso emergencial da Coronavac, aprovada ontem, o estado de São Paulo já iniciou a imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Mais de 1,5 milhão de doses circulam em território paulista nesta primeira etapa da campanha. Na região, a expectativa é que as vacinas e os insumos, como agulhas e seringas, comecem a chegar a partir de amanhã. São José dos Campos espera iniciar a campanha de vacinação contra a Covid já na quarta-feira. Inicialmente, apenas os profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da Covid e idosos que vivem em abrigos de longa permanência é que vão receber as doses. Em Taubaté, a prefeitura também aguarda a chegada das doses. Esta universidade em Taubaté já se colocou à disposição para ajudar na campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Os profissionais daqui, hoje em home office, já foram usados para imunizar a população contra outras doenças. Além da infraestrutura, são 75 pessoas, entre estudantes e professores, que estão prontos para o trabalho, caso necessário.
As clínicas da faculdade estão disponíveis para a prefeitura. Se a prefeitura precisar do espaço aqui da nossa faculdade, que são mais de 35 consultórios, está disponível para a prefeitura. A Força-Tarefa contra a Covid-19 também mobilizou outras universidades. Esta instituição, inclusive, já fechou uma parceria. Professores e estudantes vão reforçar a mão de obra de ajuda na campanha. Nós fechamos, então, uma parceria para auxiliar o município na campanha de imunização da Covid-19. Irão participar os alunos do curso de enfermagem e mais os professores. A questão das escalas e quantidade de alunos e professores ainda nós não fechamos, porque não temos um número definido ainda dos postos que nós vamos auxiliar. Mas nós acreditamos que essa parceria é muito importante e que a Unital ela deve sempre estar trabalhando com a comunidade, principalmente nesse período tão difícil da Covid-19 e nessa campanha tão importante de imunização nacional da Covid-19. A estrutura do Esporte Clube Taubaté, que inclui o estádio Joaquim de Moraes Filho, também foi oferecido para vacinação. Apesar de todos os esforços, a Prefeitura confirmou que neste momento os locais não serão utilizados, já que a expectativa é que a estrutura da rede municipal dê conta da primeira fase da campanha. A cidade possui câmara fria para armazenar as doses que começam a chegar e 30 unidades de saúde para a logística da vacinação. 15 mil vacinas devem chegar amanhã e nós começamos na quarta-feira essa vacinação para os profissionais de saúde primeiro, depois asilos e sobrando as pessoas acima de 70 anos. E a Prefeitura de Jacareí informou que as aulas na rede municipal vão ser retomadas a partir de 8 de fevereiro, mas por enquanto ainda de forma remota. O retorno presencial, segundo o município, acontece em março, mas só se a cidade estiver na fase amarela do Plano São Paulo e os profissionais de educação vacinados contra a Covid-19. Em diversos municípios começaram a valer hoje os novos decretos que reclassificam as regras de funcionamento do comércio na região dentro do Plano São Paulo. O governo do estado optou por regredir para a fase laranja a nossa região, mas devido ao avanço dos números, dos diagnósticos e também da alta taxa de ocupação de leitos de internação, diversas cidades endureceram ainda mais as medidas. Em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute determinou a suspensão do funcionamento do comércio não essencial. Empresários do setor fizeram um protesto hoje em frente à prefeitura. Com faixas, comerciantes e lojistas se reuniram em frente ao Paço Municipal de São José dos Campos no início da manhã. O grupo é contra o retorno para a fase vermelha do Plano São Paulo, anunciada na última sexta-feira pelo prefeito Felício Ramute. A gente já vem aqui sofrendo há um ano, dessa pandemia. E nesse momento a gente manter a faixa vermelha aqui fica mais difícil ainda para os comerciantes de São José dos Campos. Com a nova medida, o calçadão de São José dos Campos amanheceu com portas fechadas. O Mário trabalha há 40 anos no setor. O sustento dele e da família sai da loja de roupas que agora está assim. O lojista afirma que nunca viveu um momento tão crítico. Muita gente provavelmente deve demitir, deve dispensar funcionário, se isso se prolongar por muito tempo. Nossos planos de compras passam a ser suspensos, a partir de agora, no intuito de aguardar por quanto tempo a gente vai ter que permanecer fechado. Somente o comércio essencial, como supermercado, farmácias e postos de gasolina, pode funcionar. A presidente da Associação Comercial e Industrial vê a medida com preocupação, mas entende a decisão. Todos estão agora realmente esperando que haja uma mudança rápida, porque senão, infelizmente, nós vamos ter mais empresas fechadas, porque tem empresário que ele não tem fluxo de caixa para aguentar, por exemplo, 15 dias fechado. Então, a gente precisa, toda a população precisa ajudar para que a gente reverta esse índice e na próxima sexta-feira a gente tem uma reavaliação dizendo, olha, mudamos os índices, temos vaga nos hospitais, voltamos para a fase laranja. Em Taubaté, a prefeitura optou em recuar para a fase laranja, mas com restrições. Ao invés de 8, o comércio pode funcionar por um período de 6 horas por dia. A ocupação máxima dos estabelecimentos foi reduzida de 40% para 30%. A abertura de bares está vetada.
restaurantes somente com clientes sentados. Para o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, essa redução pode trazer ainda mais problemas. A gente acredita que é um desserviço porque gera mais aglomeração, isso aí já foi provado, já é uma situação lá de trás. Então, quanto mais tempo a loja aberta, menos aglomerações. Em meio às novas restrições, esse dono de restaurante teme que a mudança de horário afaste ainda mais os clientes. Com a restrição do decreto, nós vamos ter problema, quer dizer, nós vamos ter de bancar mais ainda, amargar com alguma, com negativos de novo. E que não é fácil, porque o ano passado já foi quase inteiro de problema, de a gente ter de bancar prejuízos. E agora a gente vai ter de dar um jeito para resolver isso. É muito difícil realmente. Em Cruzeiro, comerciantes também protestaram hoje contra a decisão da prefeitura de colocar a cidade na fase vermelha. O grupo se reuniu em frente ao prédio da prefeitura no centro. Os manifestantes pedem que a cidade siga a determinação do governo do estado e fique na fase laranja, que permite a abertura do comércio não essencial. O município diz que a decisão de endurecer a flexibilização da atividade econômica foi motivada pela alta na taxa de ocupação dos leitos para tratamento de pessoas com Covid-19. Só na Santa Casa, a taxa de ocupação chega a 91%. O prefeito Thales Gabriel recebeu hoje representantes do movimento. O município segue na fase vermelha até a próxima sexta-feira, quando uma reavaliação acontece para analisar o avanço da doença. Uma nova reunião com os empresários também está marcada para este mesmo dia. Em São José dos Campos, um motorista embriagado invadiu uma calçada e atropelou 2 jovens. Uma das vítimas está gravemente ferida. O crime aconteceu no fim de semana no bairro Campo dos Alemães. As imagens do circuito mostram um grupo de pessoas na calçada da casa, quando de repente o carro em alta velocidade acerta em cheio as vítimas. Desesperada, uma mulher corre com o bebê de colo. Imediatamente, um grupo cerca o carro. O motorista é retirado do veículo e imobilizado por um morador para evitar que fuja do local. De acordo com a polícia, o motorista estava embriagado e pagou fiança de R$ 1.200. As vítimas estão internadas no Hospital da Vila, em São José dos Campos. Um jovem de 20 anos em estado grave e o outro de 23 fora de perigo. O motorista deve responder em liberdade por embriaguez ao volante. Uma pessoa morreu hoje à tarde em um acidente na rodovia dos Tamoios. Foi no quilômetro 10, sentido São José dos Campos. Segundo testemunhas, um carro que seguia sentido Caraguatatuba invadiu a pista sentido São José e bateu em outros 2 veículos. O motorista do primeiro carro atingido morreu no local. As 2 vítimas que estavam no segundo carro atingido e também o motorista do carro que provocou o acidente foram encaminhadas para o pronto-socorro da Vila Industrial. E por falar em estradas, vamos atualizar como é que está a condição das rodovias da nossa região ao vivo com o Beto Gomes, direto da Rádio Band Vale FM. Boa noite, Beto. Pois é, Beto, conta pra gente então a atualização das informações na rodovia dos Tamoios. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite, Débora. A todos que acompanham a Band. A rodovia dos Tamoios teve agora há pouco, mais uma vez, o trânsito totalmente interrompido. Um veículo pegou fogo ali no quilômetro 71, ali bem no trecho de serra da rodovia. Felizmente não houve vítimas, apenas o prejuízo material mesmo, mas até que esse fogo fosse combatido, rodovia com trânsito interditado totalmente. Após o fogo já contido, a operação Pare e Siga funciona ali com o auxílio da Polícia Rodoviária Estadual, também da concessionária Tamoios, para dar alguma fluidez ao trânsito, mas isso aconteceu agora há pouco, então ainda está funcionando a operação Pare e Siga lá no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. A rodovia Presidente Dutra vai oferecendo trânsito bom, sentido São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, tanto faz aquele trânsito um pouco mais carregado de todas as tardes, mas sem grandes complicações. Corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, mesma coisa, pior momento é lá em Guarulhos, sentido Taubaté, mas superado aquele trecho o motorista viaja bem. Já tem de novo chuva em diversos pontos pelo Vale do Paraíba, é aquela viagem que exige cuidado redobrado e velocidade reduzida. Voltamos com vocês. Valeu, Beto, pelas informações. Bom trabalho para você aí na Band Vale FM. E ainda hoje no Band Cidade, pesquisa mostra variação do preço do material escolar na região. Na tela você vê imagens ao vivo de Caraguatatuba, no litoral norte. Os termômetros marcam neste momento 28 graus, agora 7 e 9.